Olá pessoal, Leandro Cunha, aqui com vocês da TV Sim Brasil Podcast. E eu estou aqui com o nosso convidado, Rodrigo, da Vortex Contabilidade. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Queria já iniciar esse nosso bate-papo aqui, nos contando aí como que foi a sua trajetória na Vortex para que ela acontecesse. Bom, a Vortex, né, surgiu da união, né, de mãe e filho, né. Eu resolvi seguir os passos dela. Eu já trabalhei na área financeira há muitos anos, né, sempre me destacando aí nessa parte de gestão financeira, de processos, de pessoal. Então, eu identifiquei ali uma facilidade nesse ramo, né, e sempre via ela como um espelho, assim, porque ela já trabalhou muitos anos nessa área de contabilidade, né? Ela trabalhou num escritório grande e ela resolveu montar seu próprio negócio. Então, com o passar dos anos, eu me juntei a ela como funcionário, né? Trabalhei lá cerca de 8 anos e, em paralelo, fui conquistando os meus próprios clientes e fui administrando, né? Parentes, amigos, né? Algumas indicações de amigos. Então, eu vi que o negócio foi crescendo, né? Então, eu já senti uma necessidade de seguir meu próprio caminho, né? É lógico que nunca deixei ela na mão, sempre continuei ajudando ela, né? Já desenvolvemos muitos processos juntos, muitos projetos juntos, né? Enquanto eu era funcionário lá. E, por fim, ela também, né, resolveu, né, seguir seu próprio caminho. Então nós unimos forças, porque lá era uma sociedade, né, eram 2 sócios. Então ela resolveu seguir seu próprio caminho e eu chamei ela para vir trabalhar comigo. Então nós unimos forças. Então estamos até hoje, né, trabalhamos aí em parceria mesmo, né. Nosso foco mesmo é um bom relacionamento, né, porque isso é fundamental para o negócio funcionar. E unindo a experiência dela, né, aquele profissional, aquele contador da velha guarda, e eu, como mais jovem, né, tentando acompanhar o mercado, né, porque o mercado está sempre em constante mudança. Então a gente aliou essa experiência com essa jovialidade, essa novo modo de pensar, né, do mundo atual, né, principalmente na parte tecnológica. E foi assim que surgiu a Vortex Contabilidade. Isso, parabéns. Então existe essa efervescência aí do mercado, né? Existe um novo no mercado. Hoje, qual que é o foco de cliente da Vortex? Atualmente a gente não tem um nicho específico de clientes, né? A gente trabalha desde as pequenas empresas, médias e grandes, né? Mas o nosso maior cartela de clientes são micro e pequenas empresas e são aqueles que estão começando seu próprio negócio, resolvendo empreender. A gente sabe que hoje em dia é muito difícil, né, montar seu próprio negócio, dar aquele pontapé inicial e as pessoas elas são muito carentes de atendimento. Então, a gente dá muito foco, assim, essa pessoa que está começando, tira dúvidas, dá aquele atendimento mais próximo, né, mais personalizado, vamos dizer assim, mais humanizado, né, porque a gente sabe que hoje em dia tem necessidade das empresas automatizar os processos, terem ali talvez um atendimento robotizado, mas as pessoas ainda são muito carentes desse atendimento humanizado. Então a gente dá esse feedback inicial, ajuda o empresário, tira dúvidas, passa para ele alguns sistemas, né, gerenciais, que de acordo com a nossa experiência, a gente já viu que deu certo em algumas outras empresas. Então a gente vai passando para ele esses caminhos iniciais, né? Claro que cada um tem sua individualidade, né? Não tem uma fórmula mágica para um negócio dar certo, mas existem alguns macetes, alguns padrões que ajudam e auxiliam muito nesse crescimento, né, e nessa gestão inicial. Os dados brasileiros são assim bem grandes enquanto empresas, né? Nos 3 primeiros anos, as empresas que fecham no país, né? E também temos dados muito importantes de pessoas na informalidade, profissionais liberais, né? Pessoas aí que estão atuando, mas de forma na informalidade. Qual que é esse tratamento? Qual que é essa importância hoje desse tipo de profissional
de se formalizar, de estar numa contabilidade, ter essa orientação? Então, hoje em dia, realmente empreender não é fácil, né? As pessoas, às vezes, ela começa assim: ah, eu tenho uma experiência muito boa, eu sou um funcionário de uma grande empresa e, vamos supor, eu tenho ali uma experiência muito boa em consertar máquinas, em talvez construir prédios, né? Enfim, então vou montar meu próprio negócio. Só que a pessoa, na maioria das vezes, ela tem um conhecimento muito grande da parte operacional e técnica daquela profissão, mas ela não tem ou vivência, ou interesse, ou muita noção dessa parte financeira e de gestão. Então acaba que às vezes o forte dela é a parte técnica e falta a parte de gestão, tanto de administrativa, de processos, funcionários, atendimento, marketing, vendas, quanto a parte financeira. Então, às vezes, ela dá aquele boom inicial, mas a parte administrativa e financeira vai prejudicando, e se ela não arrumar, se ela não conseguir um bom profissional para poder auxiliar ela nesse processo, ou ela mesma se capacitar nessa parte administrativa financeira, acaba prejudicando o crescimento da empresa, mesmo a parte técnica sendo boa. Então, precisa de uma orientação de profissional para mostrar para ela a importância de ter conhecimento e de ter essa gestão financeira bem alinhada, né? Porque senão a parte técnica só não funciona, como também a parte de vendas, né? Se não tiver um bom serviço para o seu cliente, um bom produto, também não vai funcionar. Então, é uma engrenagem mesmo, que a empresa é aquela sementinha ali que você tem que ir regando, para poder ela dar bons frutos depois, porque senão ela não cresce. Com certeza, Rodrigo. Rodrigo, com toda essa sua expertise, né, nessa atuação na área de contabilidade, que dica você daria aí, a dica de ouro, né, para aí o empresário que está dando os seus primeiros passos, né? Esse empresário que está iniciando ainda esse momento aí na vida empresarial? Acho que uma das principais dicas é pesquisa, estudo, base de conhecimento, não só na sua área, né, mas em outras áreas como marketing, vendas, como o mercado atua, e como o mercado tem recebido, né, a área que você quer atuar, porque às vezes você vai atuar numa área que ela já está muito saturada. Às vezes você vai abrir um comércio que naquela região já tem muito comércio, né? Então talvez você precise de ter um diferencial ou ter um atendimento melhor daquela região. Ou às vezes você vai prestar um serviço e não conhece muito bem como é que funciona, né, a questão do mercado, né, como é que os profissionais fazem, as empresas de grande sucesso. Então, não é simplesmente abrir. Você precisa de ter uma pesquisa de mercado antes, ver como funciona aquela área. Às vezes, por exemplo, você vai abrir uma loja de roupas e não sabe qual que é o melhor fornecedor para comprar, e às vezes acaba comprando de um fornecedor mais caro. Às vezes você também não planeja o financeiro. Então, como você não tem um fluxo de caixa bom, você não consegue fazer boas compras e acaba comprando mais caro, né? Lógico que às vezes é muito difícil você iniciar tendo um suporte financeiro alto, né? Então é mais pé no chão mesmo, né? E lembrar que a empresa no início, praticamente mais do que 90% das empresas, você não vai ter um bom lucro no início. Você tem que entender que o dinheiro que a empresa gerar no início, ele tem que ser reinvestido na própria empresa, de melhoria de processos, funcionários, até conhecimento próprio. Então, no início, realmente é muito difícil. Então, é perseverança mesmo, né? Não desistir e continuar, né? Sempre aprendendo e sempre buscando acompanhar o mercado, né? A gente percebe na sua fala um carinho ali pelo novato, vamos dizer assim, né? Nesse seu setor, né, na Vortex, o que você considera que é a sua missão mesmo, aquilo que você gosta de fazer e aquilo que você pretende fazer na sua trajetória?
A Vortex, ela preocupa muito nessa parte do atendimento, né, e de como as empresas lidam com os problemas e a própria gestão da empresa. Claro que é muito difícil se não tiver, né, é muito difícil se não tiver a adesão do próprio empresário. Então é muito importante que o empresário confie na contabilidade para que ele possa expor claramente, né, como está a real situação da sua empresa, e é isso que a Vortex tenta transmitir, essa confiança. Porque a partir do momento que o empresário ele confia na contabilidade, ele passa os dados reais, né, e a contabilidade, tendo as informações, ela consegue dar melhores conselhos para o empresário. Porque muitas vezes o empresário ele fica inseguro, né, de caminhar, de passar informação para alguém ou de tomar alguma decisão. Então, essa confiança, essa relação entre o empresário e o contador, ela é fundamental para o crescimento da empresa, né? E até para a teoria da contabilidade, que é pegar todos os dados da empresa, né? Transformar esses dados em informações, precisa do próprio empresário ter tudo regulamentado, ter os dados corretos, né? Existem muitas formas de melhorar essa gestão, então a gente dá toda essa orientação, né? Principalmente não misturar o patrimônio da empresa com o patrimônio do sócio, que às vezes a pessoa mistura, né? Usa o cartão da empresa para pagar a despesa pessoal e tudo mais, então acaba complicando a contabilidade, como que ela vai saber o que é despesa da empresa, o que é despesa pessoal, então precisa sim desse alinhamento e essa confiança entre as partes. Bom você ter tocado nesse assunto, que aí eu gostaria muito que você entrasse, principalmente desses que são novos aí, né, novos entrantes como empresários. Quais são os principais erros, né, os equívocos que esses novos empresários estão acometendo, né? Às vezes é um profissional liberal, né, que também não tem essa lida aí com ter um CNPJ. Hoje, quais são os principais tipos de erros que você lida ali no seu dia a dia desses profissionais? A gente sabe que hoje é muito difícil saber como que a Receita vai lidar com as situações de cada empresa, o tipo de fiscalização, o que ela vai fiscalizar. Então, os profissionais liberais, eles acabam arriscando, né, em receberem valores dos seus serviços na conta bancária, na própria conta bancária, não pegam documentos, né, as notas fiscais, despesas do dia a dia, não fazem essa contabilização da parte do profissional liberal. Então, isso lá na frente, ao haver uma fiscalização, pode acarretar um imposto muito alto no profissional liberal, porque o imposto na pessoa física é muito maior do que o imposto na pessoa jurídica. Então, é muito melhor o profissional liberal criar um CNPJ, né, se formalizar, para poder ele ter uma alíquota muito menor de imposto. Então, às vezes, a pessoa não tem às vezes ela acha que abrir uma empresa ela vai gastar muito mais, mas é muito pelo contrário, ela gasta muito menos, porque por isso que muitas empresas, por isso que as pessoas preferem abrir as empresas, para poder economizar os impostos. Então, tem várias formas de atuar como profissional liberal. Tem sim forma de atuar como profissional liberal, pagando menos imposto, né? Mas tem que ter uma contabilização, tem que ter um planejamento, né? Lançar ali todas as despesas, né? Porque o profissional liberal ele trabalha com lucro, porque nem sempre tudo que ele recebe é dele, porque ele vai ter despesas para poder operar, né? Principalmente médicos e dentistas, né? Eles vão ter aluguel, vai ter a despesa com o conselho de classe, vai ter profissionais terceiros que eles contratam para poder, às vezes, prestar algum serviço que eles não fazem, né? Materiais, né? Para poder ele manter o consultório. Então, tudo isso é dedutível, mas tem que saber a forma certa de deduzir. Entendi. Então, fala para a gente, Rodrigo, além dessa economia que você acabou de falar aí, que é essa economia financeira, do fiscal, né, da parte fiscal, a questão dessa formalização, ele também traz quais outros benefícios? Que mais benefícios esse profissional tem em se formalizar? Eu falo muito para os meus clientes que criar um CNPJ, né, se tornar um empresário, é uma virada de chave, né, porque não há nada melhor do que nós trabalharmos para nós mesmos, né, o que eu falo muito isso. Então,
todo mundo que começa a abrir a empresa, dificilmente ela volta para o CLT, que é o funcionário. Então, montar o seu próprio negócio é realmente mágico, né? Não é uma decisão fácil. E com isso, você tem muitos outros benefícios. Além de ter essa virada de chave, essa mudança de pensamento, né? Você, com o CNPJ, você vai criar sua marca, né? Vai talvez criar um site com sua marca, criar um marketing com sua marca. Então, tudo isso vai agregando valor à marca que você criou. Talvez é um sonho seu criar aquela marca, então ela vai criando valor. Então, além de ter a marca, né, ter essa virada de chave, você ainda vai ter mais crédito, né, junto aos bancos, né, porque os bancos eles não vão te dar um mesmo crédito se você for uma pessoa física, porque você já tem uma empresa já consolidada, né, já voltada ali ao crescimento. Então, você consegue crédito bancário, né, para poder ter um fluxo de caixa melhor, para poder fazer sua empresa crescer, né? Então, tudo isso agrega, né, e é uma vantagem, né, de se ter uma empresa, né? E o capital próprio, na verdade, né, Rodrigo, analisando, ele é a moeda mais cara, né? Existe aí, né, a formalização exatamente para que a empresa possa se movimentar, possa girar, né? Você falou do fluxo de caixa, então não tem como fazer isso sem ter um CNPJ para que ele consiga ali tocar o seu negócio, desenvolver o seu negócio com crescimento, porque com capital próprio ele vai até um limite, né? Aí o capital, que é o capital ali de investimento do banco, né? Ele vai favorecer esse empresário a novas patamares no seu negócio, no seu crescimento orgânico do seu negócio. Exatamente assim funciona, não é isso? É isso mesmo. É joia. Porque eu também tô querendo empreender. Não, mas é isso mesmo, porque é a questão do valor mesmo que você vai agregando para sua empresa, né? E a expectativa é crescer. Então, você como um profissional liberal, você chega num determinado teto. Até mesmo que você for parar para pensar, você como profissional liberal é você prestando serviço ali. Aí você não pode tirar férias, que é só você que faz o serviço, né? Pode Sim. tirar, né? Mas você não vai ter uma pessoa para te substituir, né? E você como empresário, você vai escalando sua empresa, você vai contratando funcionários, né? Vai expandindo o seu negócio e vai colocando mais pessoas para trabalhar para você. Então, essa é a vantagem de se ter uma empresa. Rodrigo, como é que os seus seguidores podem te encontrar, aqueles que estão aí interessados na Vortex, que desejam aí, né, desenvolver um trabalho mais juntamente com vocês? Onde que a gente encontra? A Vortex você pode encontrar nas redes sociais, que é através do Instagram, né, o Facebook, o WhatsApp também. Nós temos o nosso site, né, que é www.vortexcontabilidade.com, né, e o Instagram é @vortexcontabilidade. E é isso. Algum conselho final você daria aí para tirar dúvidas e que as pessoas possam aí desenvolver aí diante de um trabalho em contabilidade? Eu acho que o principal é procurar bons profissionais. Acho que o principal é procurar bons profissionais. Profissionais que vão estar engajados e preocupados com os seus problemas e as suas dificuldades, né? Hoje em dia, o que a gente mais vê é profissionais robotizados que não preocupam com o seu negócio, né? Como eles deveriam agir, né? E mostrar para você o que você precisa fazer para melhorar, né? São conselhos básicos, mesmo coisas básicas mesmo que vão fazer toda a diferença na sua empresa. Então, somente bons profissionais contábeis que vão poder te ajudar nessa caminhada, né? E buscar sempre conhecimento, né? Porque hoje em dia o conhecimento é fundamental, mesmo que sejam na internet, né, YouTube, esses canais que estão liberados para nós aí, mas eles ajudam bastante. Entendi, sim. Rodrigo, eu quero te dizer que foi um prazer muito grande te receber aqui no podcast da TV Sim Brasil. Volte mais vezes. É um tema muito valoroso, a população precisa conhecer, né, de desenvolver mais nessa área, nesse setor, nesse desenvolvimento. E
Seja bem-vindo também aqui você e siga o Rodrigo aí nas redes sociais. Um grande abraço. Até mais, pessoal. Obrigado. Você quer fazer uma chamadinha, alguma coisa, pro seu negócio? Pode fazer aí. Não sei como que seria. O que você faz lá no seu estúdio lá? Quando você faz no seu estúdio? Na verdade, lá eu gravo mais alguns temas assim, relevantes mesmo, mas não faço um tipo de chamada. Eu já sei, talvez você de Belo Horizonte está pensando em empreender. Isso, faz uma chamadinha. Continua gravando aí, pessoal. Falar para a câmera, né? É exatamente nessa câmera. Essa? Essa aqui. Tranquilo. Você que é de Belo Horizonte, você empresário de Belo Horizonte, que está procurando... Ixi, agora vai ser difícil. Não, pode de boa. Você empresário de Belo Horizonte, que está em busca de uma contabilidade que vai te auxiliar e vai te ajudar aí no crescimento da sua empresa, venha para a Vortex Contabilidade. Aqui nós atuamos em parceria com o empreendedor, né, com atendimento mais humanizado, mais personalizado, de forma que seu negócio vai crescer. Venha para a Vortex. Uau! Rodrigo, você quer fazer novamente? Vamos lá. Ficou bom, hein? Vai, repete esse aí. Vamos fazer de novo. Ai, vamos lá. É difícil demais para mim. Não é não, cara. Você tá indo bem Não exato. pode ficar despreocupado, que a gente pode editar, a gente edita, então não pode ficar despreocupado. Você, empresário de Belo Horizonte, está em busca de realizar o seu sonho? Vamos juntos tirar esse sonho do papel. Aqui na Vortex Contabilidade, damos um atendimento personalizado e auxiliamos você no crescimento do seu negócio. Venha para a Vortex. Muito bom, muito bom. Parabéns. Isso aí. Podemos finalizar? Sim, pode finalizar. Perfeito. Só fiquei travadão.